Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Bruno. Tudo bem? Hoje nós vamos aprender os tipos de desenho, tá? Hoje nós vamos aprender sobre a caricatura, cartoon, tá? Doodle art. Esse doodle art vai ser tranquilo também. Mangá, HQ clássico e kawaii, tá bom? Então, vamos lá, sexto ano. Vamos começar? Então vamos. Ó, eu vou lendo e eu vou explicando, tá bom, gente? Eu vou ler um pouquinho e vou explicar a minha leitura, tá bom? Então vamos lá, ó. A caricatura é um desenho de um personagem de vida real. Ou seja, trabalha com desenhos reais. Eles pegam um desenho igual aqui, ó. O Albert Einstein. Tá vendo? O desenho do Albert Einstein. Eu peguei ele pra gente reconhecer o Albert Einstein. Ó, Ronaldinho, né? O Ronaldinho aí que tá muito enrolado aí ultimamente, mas é uma figura popular, então tô mostrando vocês aí. Então vamos lá, ó. Vida real, tal como políticos e artistas, porém, no caso atletas também, né? Porém, a caricatura enfatiza e exagera as características da pessoa de forma humorística. Aqui, ó. Aqui é um ponto-chave da caricatura, ó. Ela enfatiza e exagera características da pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes nós não estamos enxergando aqui, por exemplo, mas igual o Albert Einstein, tá vendo? Esse desenho, como nós reconhecemos que ele é o Albert Einstein? Não é só por causa de roupa e o cabelo. Às vezes, por exemplo, o Albert Einstein, por ser muito icônico, né, que andava sempre com o cabelo bagunçado, assim, então nós conseguimos ver, enxergar. Se você fazer um bonequinho de palitinho com uma roupinha verde e o cabelinho desgrenhado, você fala é o Albert, um bigodinho. Você fala até que é o Albert Einstein. Por quê? Porque ele é icônico por causa disso, né? As partes dele. E a mesma coisa aqui também. O que você pode pegar aqui, ó? O nariz do Albert Einstein, tá vendo? Eles aumentaram o nariz. Mas o nariz dele. Isso aqui é só pra gente entender um pouquinho, ó. Tá vendo o nariz? Esse aqui do verdadeiro Albert, ó. O nariz dele aqui, ele tem o mesmo desenho aqui, ó. Tá vendo? A pessoa desenhou o nariz dele mesmo. Ele não fez só um desenho grande, de um nariz grande. Não. Ele pegou o mesmo curvatura, só que ampliou essa curvatura do desenho dele, ó. E os olhos dele, o olhar também dele, ó, tá vendo? O olhinho dele assim, um pouco caidinho assim. O Albert Einstein ele tinha esse olhar meio caído. Geralmente, quando vai fazer caricatura, você, mesmo baseando numa única foto, você pega da pessoa mais de 5 fotos, uma variação de fotos, né? Pega 2, 3, 5 fotos para isso. Então, ó, a sobrancelha dele era preta, bem marcada, ó, aqui, ó. Ele deu uma exagerada? Deu. Por quê? Porque no final, no desenho, assim, qualquer desenho que você vai fazer, mesmo realista ou não, o que importa é o olhar. Tá vendo? O olhar dele aqui, ó, é parecido. Então, eu vou passar aqui pro próximo, que é o Ronaldinho. Se vocês notarem o Ronaldinho, o que nota aqui, ó? A pessoa sempre é o dente dele, tá vendo? Ele exalta o dente dele. A orelha, assim, essas coisas que eles fizeram aqui, mas se você for pegar mesmo mais, eles enfocaram aqui, ó. Ó. Pra ficar parecido com a pessoa, é aqui por dentro, ó. Tá vendo? Eles pegam a curva do rosto, você pode até brincar, sabe? Que ele é esticado. Mas eles brincam muito com isso, ó. Mas a definição de caricatura é justamente isso, é você brincar. Não precisa ser só pessoas, político, artista e atleta. Nós mesmos. Às vezes a pessoa pega de brincadeira e faz um desenho, uma caricatura,
Igual aqui, ó, o nariz dele, eles deram, aumentou um pouco o nariz dele, mas manteve a característica do desenho dele. É como se fosse pegasse uma lupa, sabe, aquela lente de aumento e aumentasse um pouco, mas o desenho, o formato é o mesmo, entendeu? Muito aqui eles pegam o olhar, ó, tá? Todo desenho é no olho e o nariz aqui, ó. Praticamente aqui você capta mais, né, o personagem. Podemos ver outro exemplo, a Dilma, a mesma coisa que eu falei. Pegaram ela pelos dentes. Muitos falavam pegava pelos dentes, né, tentaram exagerar, mas também o cabelo da Dilma também, ó. Eles aumentavam muito o cabelo dela, ó, tá vendo? Mas as características do olhar, ó, mas manteve sempre o olhar, ó. Vocês pegam aqui, ó, tá vendo? Presta atenção aqui no desenho dela, igual eu tô falando, ó. Eles pegam como se fosse um T, tá? Vocês imaginam um T. Pega o olhar e o nariz, ó. Tá vendo? O olhar é o que vai definir o desenho da pessoa, ela se parecer mais, você reconhecer. Você pega o olhar e o desenho do nariz, assim. Depois você faz os mesmos contornos, assim, fica muito parecido com a pessoa. Ó, agora nós vamos falar sobre os cartoons, né? Eu espero que vocês tenham entendido a parte de caricatura, que é o quê? É pegar pessoas famosas. Antes de eu falar de cartoon, só quero reforçar. Pegar pessoa famosa ou não, mas pegar e exagerar. Pô, com nariz grande, orelha grande, igual aqui o Ronaldinho, ó. Colocaram uma orelha grande nele, aumentou o dente dele, ele tem um dente maior, aí aumenta muito, né? Aqui também, ó, o Albert Einstein, o nariz dele, deram enfoque ao nariz dele, ao olhar, entendeu? Então eles vão exagerando, colocou aí com orelhão. Então é esse que é o exagero das características. Ele pega o mesmo desenho, só que é como ampliasse, né? Agora, vamos lá, vamos falar sobre os cartoons. Cartoons. Ó, cartoon. Antes de eu definir, assim, de eu começar a ler, vocês podem ver, o cartoon geralmente assim, pra gente pegar hoje, na atualidade, o cartoon é igual a gente vê os desenhos animados aqui, ó, Mundo de Gumball, né? O Steve Universo, eu acho que muitos veem o desenho animado, né? Então, o que acontece? É um cartoon. Só que hoje, quando você fala cartoon, igual tem a TV Cartoon Network, é por causa disso, é por causa de desenho. Lembre, não é só os desenhos animados, eles têm as animações também. Mas você tem que lembrar desse formatinho às vezes, ó. Muitas vezes hoje cartoon você vê assim. Por quê? Aqui vamos definir junto, ó. Um cartoon, cartoon ou cartoon, esse aqui são as formas de falar, cartoon ou cartoon. Mas muitas vezes nós usamos esse aqui em português, cartoon, né? Ou cartoon, que é em inglês, ó, com dois O assim de toon. Às vezes vocês vão ver muita palavra toon, tá? Os cartoons, os toons, né? Eles são feitos assim, né? Hoje em dia nós vemos nos desenhos animados, ó. Todos os desenhos assim que você vê na TV são cartoons. Todos os desenhos animados são cartoons, né? Por isso que tem a Cartoon Network, que passa os desenhos animados. Então, aqueles desenhos animados, quando você vê o Pica-Pau, quando você está vendo o desenho do Pica-Pau, porque são desenhos que é como se eles fizessem uma... são desenhos assim, que são coisas que... desenhos quase que não são realistas, né? Ele não é totalmente realista. O cartoon é isso, ele não é aquele... desenho realista. Você pode ver no Mundo de Gumball, é um gatinho vivo com roupinha, né? No Steve Universo, né? Que ele tem essas moças assim. Por isso que eu tô falando, eles são bem extrapoladas, né? Então, ele também aqui fala, ó, ele é extremamente crítico. Você pode pegar muitos desenhos, esses desenhos mesmos. De início eu tô falando dos desenhos, eu vou falar para trás de quando tudo começou. Mas para vocês entenderem era o seguinte: eles são críticos, tá?
retrata muito sinteticamente algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então, aqui, ó, se vocês já viram esse desenho, essa animação, eles falam do quê? São vida comum, vida do algo que envolve o dia a dia de uma sociedade, é o quê? Igual esses aqui, por exemplo, eu sei, todos eles vão para a escola, tem os amigos dele, eles vão fazer as críticas sociais dele, você vê, todos eles vão ao colégio, tem problema de colégio, e são cartoons. Então, eles fazem como se fosse uma caricatura da nossa sociedade, né? É uma cópia da nossa sociedade, um pouco distorcida assim, no sentido de ele coloca um gatinho, um peixe, né? O peixe Darwin, o Steve, assim. Então, vamos seguir aqui. Então, ó, o cartoon, ele é um termo em inglês, né? Que veio da palavra cartão. Porque teve uma revista chamada Punch, né? Que a Punch, a revista Punch, ela fazia tipo crítica política, né? Então o termo é britânico, é lá da Inglaterra, vem lá da Europa. A primeira vez que foi utilizado o contexto, né, foi em 1840, muitos anos já, né, mais de 100 anos, né, mais de 150, na revista Punch. Publicou uma série de charges que parodiavam, né, os estudos para os afrescos do Palácio de Westminster. Westminster, né? Westminster. É um palácio lá que o pessoal fez uma charge crítica, né? Charge, no caso, no sentido cartoon, porque o inglês ele usa esse termo, né? Vamos falar, quando você fala cartoon, por quê? Porque são coisas que eles colocam em situações, igual aqui, ó, vamos entender esse cartoon aqui. Esse aqui é considerado o primeiro cartoon, tá, gente? O que a gente vê aqui, ó? O que ele fez aqui? Ele fez igual essas quando nós pegamos o jornal, você tem aquela caricatura, né? Você tem alguma crítica. Então, o cartoon, ele tem essa crítica aqui, ó, mostrou toda a população de Londres, no caso, pessoas mais pobres, ó. Você vê aqui que tem uma senhora, tá vendo? Ó, ela não tinha como ter a cadeira de rodas, então ela não tinha as pernas, então ia de rodinha, tá vendo? Ó, a filha dela, pobre, tá vendo? E isso aqui é como se fosse todos os pobres indo ver essa exposição lá em Westminster, deixa eu ver aqui o nome, Westminster. Lá em Westminster, eles colocaram aqui, ó, tá vendo? Ó, o menino tá pobrezinho aqui, ó. Por quê? Ó, os doentes, por quê? Porque o rei, pelo que eu li um pouco, ele gastou muito dinheiro num palácio muito luxuoso e lá tinha muita gente pobre. Então, a revista Punch, que era a revista que desenhava igual tem meme na internet, era isso aí, né? Eles pegavam e fez como se fosse a população pobre indo lá e ver. E como se a população fosse lá visitar esse palácio, sendo que a população tá lá, tá toda precária, precisando de saúde, né? Faminta, né? Aqui, ó, tem um menininho pequenininho, ó, todo com roupas remendadas, passando fome. Então era bem crítico. Então o cartoon também ele é crítico. Você pode ver muito desenho animado, eu puxei o desenho animado, mas o cartoon também é o desenho. Quando você vê aqueles desenhos aqueles desenhos assim que critica alguém, uma pessoa, eles são considerados cartoons também, tá? Igual aqui, ó. Vou mostrar o moderno e o antigo. Esse aqui também é da revista Punch. Aqui eles bem fizeram, ó, malabarismo indiano. Todos esses homens aqui são políticos da época, políticos ingleses da época, né? Eles colocaram aqui, ó, isso aqui são políticos ingleses na época. Tá vendo? O rosto deles bem destacado, são os políticos. E um elefante de
de cueca aqui, ó, tá vendo? De praticamente um calção fazendo malabarismo, né? É surreal isso, não existe um elefante fazer isso, né? Então é daí por isso que é cartoon mesmo. Eles fizeram isso para tirar, para brincar, tá vendo? É tudo extrapolado. Ó, quando vocês veem muito em revistinha esses desenhos, é cartoon. Esses desenhos que às vezes vocês veem uma charge, um quadrinho, né? Aquele quadrinho que você vê, ele é um cartoon, ó. Tá aqui, ó. O que eu tenho, doutor? Aí, estresse, você tem trabalhado muito. Ou seja, uma crítica à violência, ou crítica até à pandemia que nós estamos tendo agora, que muitas pessoas estão morrendo. Então, ou seja, que a morte ela está indo ao psiquiatra porque ela está tendo problema, porque ela está trabalhando muito, né? É uma crítica ácida. Então, quando vocês vêem essas piadinhas no jornal, é um cartoon. Tanto que em português, né? Cartoon é assim, ó, escreve com cartoon, dessa forma. Cartoon, nunca ouvi, tá? Nunca ouvi aqui no Brasil usar essa palavra. Usam cartoon ou cartoon. Se você digitar assim na internet, cartoon, vai aparecer um monte de desenhos nesse estilo aqui, ó. Por quê? Porque eles são exagerados. Mas também vocês entendam que fosse as caricaturas também, nesse formato aqui. Tá? Ó, outro exemplo de cartoon que eu tô falando. Os cartoons são os desenhos animados, né? Tô reforçando, falando de novo para vocês entenderem. São os desenhos animados. Só que também estão nas revistinhas. Tá vendo? Por quê? Porque eles são extrapolados, ó. Não é desenho realista, entendeu? Não é um desenho realista que a pessoa vai desenhar muito realista. Ela vai fazer coisas surreais, assim, coisas que parece que vem de tipo super-herói, né? Diferente aqui que eles buscaram satirizar. Aí você só me fala assim, por que esse desenho não é um cartoon? Se ele não existe. Por que não é um cartoon? Porque são pessoas que elas, vamos falar assim, tá com um tom muito realista, não tá, só tá desenhada a pessoa, extrapolou. Só desenhou a pessoa, não fez piada, nem nada assim, como é que eu vou dizer? Você fez, é como se fosse um retrato, ainda ele segue uma linha do retrato, tá vendo? Você ainda você só aumentou algumas coisas como o dente, tá vendo? Ele segue ainda um pensamento do retrato. Ele não fez um desenho assim cartunesco que lembra um pouco, igual aqui, ó. Isso aqui é um traço cartunesco. Aí você vê aqui, poxa, mas aqui também tem pessoas que parecem, sim, mas o que acontece aqui? Ele é mais cartoon porque ele tá era um nome que se dava cartão, vem de cartão, uma folha cartão, e eles desenhavam em cima, por isso chama cartoon. Mas é a sátira, entendeu? É a sátira, você entende que é uma piada que tá rolando aqui, ó. Entendeu? Aqui tem uma piada, ó. Qual a piada? Com malabarismo indiano. Esse, vai ver, são políticos na época que não conseguiram fazer fazer seu trabalho político lá na Índia, né? Porque na época a Inglaterra meio que mandava na Índia. Então talvez sejam pessoas que não estavam desempenhando bem lá a tarefa. E aqui também uma morte. A morte é abstrato, não é assim a morte, é uma personificação, né? Aqui, ó, uma piada. Entendam assim, né? Que o cartoon é a parte da piada. Igual pica-pau. Pica-pau não existe um pica-pau desse jeito, né? Então ele está cartoonizado. Quando a gente fala assim, esse desenho está muito cartoon, tá muito cartoon. É por quê? Porque ele não está realista. Ele não está real, assim, igual uma pintura, né?
Igual a caricatura, apesar dela exagerar, ela mantém um realismo. Você viu ali que tem uma sombra, né? Só que o cartoon não. O cartoon geralmente é chapado também. Chapado, quando a gente fala, é que não tem sombra. Ó, aqui eles ainda tinham um trabalho, porque é antigo, os primeiros cartunistas ainda pegam um realismo. Mas a gente fala chapado assim, porque a intenção é humor, tá vendo? Ele é mais cartoon assim, ó. A linha, olha essas linhas aqui preta, tá vendo? Contorno preto assim, esses contornos aqui, ó. Entendeu? Ó, tem sempre um contorno assim bem definido, ó. Deixa eu só, desculpem que eu tô um pouco com pigarro. Ah, ó, igual os Simpsons. Os Simpsons, como cartoon também, ele é muito crítico. Se você, quem viu, já viu o desenho, ele costuma ser muito crítico a muita coisa, artista, a sociedade em si, a tudo, né? Então aqui, ó, tá vendo a linha preta aqui, ó? Isso aqui é chamado line art, ou linha artística, né? E vocês podem ver que mantém aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Quando você deixa isso aqui, ó. E geralmente a caricatura eles costumam fazer igual fosse uma pintura mesmo. Fazem. Às vezes, não, às vezes mantém a linha, mas você vê que tá mais real, sabe? Tá mais dentro da realidade. Tá quase uma foto, né? O que eu falo dentro da realidade é assim. É porque eles. Aqui, ó, vocês podem ver, eles puxaram muita ruga do Albert Einstein, tá vendo? Puxou as rugas, puxou tudo que ele tem, só extrapolou, aumentou. É igual eu falei, ó, igual uma lente de aumento. Pegou e aumentou todos os erros do rosto dele, ressaltou tudo, né? Igual aqui, ó. O Ronaldinho pegou aqui tudo aqui, ó, mantiveram a mesma pintura, mesma estética, vamos falar de cor, mas eles, o que eles fizeram? Eles fizeram para zoar. Geralmente o cartoon, ele não pega para zoar, às vezes ele vai até desenhar a pessoa, mas vai desenhar direitinho, assim, meio cartoonizado, meio desenhado, né? É igual a Dilma aqui, ó. A Dilma pegou para extrapolar os dentes, o cabelo, pôs a cabeça gigante, um corpo pequeno. É a caricatura. Eu tô voltando muito assim para vocês entenderem, né? Então, ó, cartoons. Tá vendo? Até peguei uma parte aqui do Maurício de Souza, um desenho dele, né? Fazendo um crossover com o Steve Universo para vocês verificarem, ó. É um cartoon. Pica-pau, né? Ben 10 é um cartoon. Todos os desenhos animados são cartoons. E também você vê nos jornais. As piadas nos quadrinhos que vocês veem assim nos jornais, ó, ou igual aquele da morte, são cartoons. Tá bom? Então, vamos pro próximo. Doodle art. Esse é o mais simples de explicar. Ele é um rabisco. Vocês já viram assim quando você pega agora, todos vocês pegassem agora, uma folha branca e uma caneta. Aí vocês estão conversando, aí você às vezes vai riscando assim qualquer coisa. Isso é doodle, né? Doodle. Então é a arte. É porque é um termo em inglês que as pessoas pegam assim, mas seria como se fosse doodle art, a mesma coisa que eu falasse rabisco arte. Olha só, um exemplo. Esses rabiscos que a gente pega na folha de caderno, eu acredito que talvez vocês tenham até no caderno de vocês, né? Tem pessoas que, eu pelo menos quando eu estava na escola, às vezes estava num momento de pausa, ou alguma coisa lá, alguma explicação, aí eu às vezes eu pegava a caneta e eu ficava fazendo caricaturas assim atrás na última folha do caderno, qualquer risco, né? Então nós temos aqui, rabisco ainda o termo estrangeiro para doodle. É um tipo de esboço ou desenho realizado ao acaso, quando uma pessoa está distraída ou ocupada. Ou seja, é isso mesmo. Tá? A doodle art nada mais é do que o rabisco, quando você vai pegar um caderno e vai ficar ali desenhando aleatoriamente alguma coisa. Tá vendo? São desenhos simples que podem ter significado concreto de representação ou simplesmente representar formas abstratas.
Representação, formas abstratas. Eu vou explicar aqui, gente. Isso aqui, ó, abstrato, é tudo aquilo assim que não tem sentido, tá? Vou falar assim de uma forma simples, não tem sentido. Abstração é isso. Ah, você está sendo muito abstrato, algo não está fazendo sentido. Eu estou falando de uma forma simples, tá? Vamos ver aqui, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo esses rabiscos? Aqui você reconhece que é um rosto, ó, um outro rostinho, ó, tá vendo? Tudo aqui, não é um rostinho? Ó, aqui a gente já sabe. Aqui ele já fez algo assim que parece uma pipa, né? Só que aqui, ó, o que é isso aqui? É isso que é o abstrato. Você vai pegar, vai riscar qualquer coisa, é o abstrato. Aqui você vê ainda que tem um olho, ó, tá vendo? Um rostinho, não é abstrato. Mas abstrato é aquilo que não faz o sentido. Igual, por exemplo, as estrelas, você sabe que é uma estrela, mas isso aqui, né? Ele foi aleatoriamente, foi fazendo ali, foi riscando, né, ao acaso. Então isso que é abstração, tá? Então vamos voltar aqui, ó. São desenhos que simplesmente podem ter significado concreto, ou seja, aquilo que a gente viu, os rostos, aquilo é concreto. De representação, simplesmente representar formas abstratas. Nós também vimos as formas abstratas. Concreto é assim, significado concreto é aquilo que é real, que você reconhece o que é. Igual aqui, ó, nós vemos que são vários monstros, ó, tá vendo? Vários monstrinhos, ó. Você vê que é uma caveira, você vê aqui, ó, outra caveirinha, você vê que, ó, isso aqui são monstros, né? A gente chamaria de monstrinhos. Então você sabe, ele fez aqui vários monstros, então a forma concreta, não é abstrato. Igual aqui, ó. Ó, isso aqui é um rabisco antigo, ó, de uma moça. Olha só, ela desenhou uma moça com vestido, né? Aqui, você vê um monte de pessoas aqui, ó. Ó, umas moças de chapéu aqui, ó. Um monte de moça, tá vendo? Ó, isso aqui é que a gente chama forma concreta. Você sabe o que é, né? Agora, abstrato é aquele formato aqui, ó. O que é isso? A gente não sabe. Então, qualquer risco aleatório, assim, ele é abstrato. Aí, agora vamos para o mangá, né? Mangá, pessoal, nada mais é que a história em quadrinho japonesa. Mangá é história em quadrinho japonesa. Não é o anime. Anime é a animação. Por exemplo, o Naruto. Naruto, que muitos conhecem o Naruto, ele é um desenho que ele veio do mangá, que é o quê? Um quadrinho japonês, e que do quadrinho virou um anime, que é uma animação japonesa, né, de desenhos animados japoneses, tá? Então vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre o mangá. Ó, a história em quadrinhos de origem japonesa, cujos personagens possuem especificidades características. Essas características é o seguinte: você sabe quando é um desenho japonês, por causa sempre aquele rostinho, né? O olhar, a forma de desenhar os olhos, né? O estilo, né? E geralmente, ó, os olhos são grandes e feições muito expressivas, né? Então vamos ver o que é a palavra mangá. A palavra surgiu da junção de dois vocábulos: man, involuntário, esse man é japonês, tá, gente? Não é men, não. E ga, desenho, ou seja, significa desenhos involuntários, né? É bem o mangá mesmo. Aqui, ó. O mangá é isso, é um quadrinho japonês. É o quadrinho japonês, né? Você vê que o quadrinho japonês geralmente ele tende a fazer assim, ó. O desenho ele dá mais movimento do que muito balão. Tem assim, ó. Você vê os balões de diálogo, né? Normal, igual nós vemos nos quadrinhos, né? A Turma da Mônica, Homem-Aranha, né? Então, mas você vê muito mais também no desenho japonês, o que diferencia o quadrinho japonês do quadrinho, né?
que nós conhecemos, é isso, ó, e tem mais movimento. Aqui inteiro, ó, só para os movimentos aqui de luta, ó, o cara gastou o quadro inteiro para mostrar, como se estivesse em movimento, né? E só no final da página aqui, quase no final dessa página, que tem algum diálogo. E o japonês tem muito disso, tá? Essas linhas assim, ó, também é muito característico. Vocês também já devem ter visto na animação, para mostrar movimento, ó. Tá vendo? Mas o diálogo aqui, quase pouco. Teve mais o desenho do movimento da luta. E geralmente o quadrinho clássico é mesmo o balãozinho, tudo marcadinho. Aqui, ó. Aquele mesmo exemplo de um quadrinho japonês. HQ clássico. HQ clássico é o seguinte: HQ é histórias em quadrinhos. É porque isso quer dizer clássico, que é os quadrinhos, igual eu falei para vocês. O japonês, ele desenha muito movimento, tá vendo? Ó. Tá vendo esse movimentando aqui, ó? Você não vê uma palavra. Uma palavra. Tem nada. Só no final, tá vendo? O artista japonês, ele procura pôr assim mais um movimento. Depois, os quadrinhos que são clássicos começaram depois a adotar esse estilo. Mas quem começou foi os japoneses fazer esse aqui, ó, movimento. Porque o HQ clássico, que é os Vingadores, né, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Super-Homem, X-Men, a Mônica, né? É um exemplo, né? São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Isso aqui tá superficial porque toda HQ ou todo mangá tem isso também, né? Narrativa gráfica, tem tudo. Vamos destrinchar aqui. Qual que é a diferença? Vocês notaram? É o seguinte, é que as características dos olhos, eles tendem a querer ser um pouco realista ou não. Né? Ou é cartoon, ou eles tendem um pouco mais o estilo realista, assim, ó, HQ clássico. Né? Ou é cartoonizado, igual desenho animado, assim. Já também eu queria mostrar a questão da movimentação. Olha só, o quadrinho, até o nome fala quadrinho clássico, ó, quase tudo, ó, aqui é um retângulo, mas olha só, é tudo bem quadrado, é tudo marcadinho, tá vendo? Ó, tem sempre um diálogo, ó, tem eu acho que é onomatopeia que fala. Eu fico um pouco esquecido, me perdoem. Onomatopeia, faz aquele barulho, soco, né? Mas você vê que continua sempre um diálogo. Ó, a ação aqui, ó, e o diálogo. Muita presença aqui, né? O tempo todo, ó, bem marcado, quadro a quadro. Por isso que chamam de quadrinho, né? E o japonês não, ó. Ele não tá falando nada aqui, ó. Ele só falou o nome do golpe. E tem muito isso no Japão. Olha lá, e no final que ele fala alguma coisa. O quadrinho japonês é muito gráfico. Gráfico, quando a gente fala gráfico, é que pelo desenho você já está entendendo o que está acontecendo. Igual aqui, uma cena de luta do Naruto. Você já viu, você não precisou ler tudo. Aí no final que ele fala alguma coisa. Já os desenhos mais HQs clássicos, não, ele é bem marcado o diálogo. Ele começa aqui, ele tá pensando, aí do nada eles já estão começando, já vai para ação aqui, todo mundo falando. Não tem um momento de silêncio, não tem nada, já vai falando mesmo, já vai desenvolvendo mesmo toda a situação ali, né? Vocês entenderam? Então, esse aqui é o HQ clássico. Quando fala HQ clássico, é história em quadrinhos. É a história, é a revistinha, tá? Em geral, é a revistinha em quadrinho mesmo. Se você tem uma revistinha em casa que não seja de desenho japonês, é o HQ clássico. Eles chamam de clássico por causa disso, porque ele trabalha com menos movimento, é mais
o diálogo, né? Tem a ação, né? Você sabe aqui, você entende a ação, mas ele trabalha mais o diálogo. Já o japonês, ele é muito gráfico, como eu estou dizendo aqui, tá? Eu tô voltando muito, mas é para fixarmos isso aqui, que eu acho importante a diferença. Tá vendo, ó? Se a gente pegar aqui, não tem uma palavra. Esse é o HQ japonês, né? E ele também não faz aquele quadro certinho, não. O japonês ele não faz um quadrinho certinho, quadrinho ali dentro, não. Ele extrapola mesmo, ó. Ele faz do jeito que ele quer. Tá vendo? Ele é até mais moderno, porque muitos HQs hoje, de super-heróis atuais, tipo do Super-Homem, dos X-Men, eles copiaram essa ideia dos japoneses. Por quê? Porque notaram, olha que legal, dá movimento à história. Olha só, igual aqui, ó, reparem bem, o Naruto aqui, ó, não tem diálogo nenhum, você só tá vendo os movimentos. Tá vendo? Você entende aqui, ó, um golpe, ó, ele preparou para um golpe, um jutsu, o Naruto aqui, ó, e ele vê o golpe aqui, ó. Aqui todo mundo entendeu aqui, ó. Tá vendo? Igual aqui também. Transformação, ó. E o diálogo só aqui no final para falar alguma coisa. Ah, você me pegou aqui, igual daqui. Nunca havia encontrado alguém sequer que chegasse aos seus pés. Assim, aquele estilo igual nós vemos na animação, né? E aqui não, aqui é a história continuada no quadro mesmo, seguindo ali. Por isso que é clássico, ele segue ali bem marcadinho mesmo, né? Kawaii. Esse termo é simples, né? É o nome japonês, só que significa assim, desenho fofo. É os desenhos fofinhos, agradáveis, sabe? Quando você vê aquele desenho, geralmente fica na camisa das meninas, ou às vezes num caderno. Um desenho, igual a Hello Kitty, ela é um kawaii. Tá vendo? É desenho fofinho, né? Eles foram criados lá nos anos 70. Né? Então eles começaram a fazer muitos por causa dos animes, do mangá. Você vê muito isso nos animes mangá, porque eles têm aquele olhinho brilhoso, né? Aqui, ó, igual um potinho de sorvete, todo feliz, tá vendo? Quando tem assim, desse rostinho, nós vemos muito isso na internet. Esse aqui é o kawaii, é o fofinho. Aqui ela é kawaii. Kawaii é todo que é desenho fofinho, tá? Geralmente ele tem uma estética um pouco japonesa, mas é isso. Tá vendo, ó? Olhinhos brilhantes. Kawaii. Mas esse aqui também é kawaii. Não precisa ter o olho brilhante, ó. É um desenho fofo. Entenderam? Ó. São desenhos bonitinhos. É os desenhos bonitinhos, tá? Esse é o kawaii. Ó. Kawaii, eu até acho que a aula até aqui dessa parte de kawaii ficou bem simples, né? Todos os desenhos, camisa que você vê. Ah, nossa, às vezes você vê muita pessoa falar, ah, isso é tão kawaii, assim, já ouvi umas vezes. É raro, mas é tão kawaii. É fofinho. Ah, que fofinho. Ah, que desenho fofinho. Aí tem um desenho de um ratinho que tá brilhando o olhinho assim, ó. É kawaii. Kawaii é desenho fofo. Ó, são os desenhos fofinhos, né? Tipo aqueles Digimons, aquelas coisas assim, é kawaii, é desenho fofinho. Então, agora nós vamos aqui para nossa ficha de exercícios, né? Semana 4 e 5, né? Equivalem a semana 4 e 5 aqui. O tema é tipos de desenho, que nós já falamos, né? Então, vamos lá. Recapitulando, desenho é basicamente uma composição bidimensional constituída por linhas, pontos e formas. Ou seja, está dizendo que tem linha, ponto e forma. Isso é uma definição até que lógica, né? Nós temos desenhos assim de pouca técnica e mais sofisticado. O mais sofisticado é aqueles desenhos igual a caricatura, aquele desenho realista que quer desenhar o meu nariz direitinho, o meu rosto, né? Fazer bem real, igual eu aqui. Às vezes pode me desenhar até com o nariz grandão, né? Com os lábios grossos, muito grandes.
sai uma caricatura, mas ele pega sempre aquela sendo mais realista, né? Mas tem os outros que não são tanto, igual os desenhos kawaii, que são bem fofinhos, né? Simplesinhos, né? Então nós vimos hoje, ó, caricatura, cartoon, doodle art, que nada mais é que a rabisco, é o rabisco, cartoon, HQ clássico, o mangá e o kawaii. Kawaii, desenho fofinho. Mangá é quadrinho japonês. HQ clássico é o quadrinho. Se não é de desenho japonês, é HQ clássico, né? Então, a atividade nossa está aqui. Escolha um ou mais, escolha um ou mais tipos de desenhos e crie-os com o seguinte tema: o eu e o outro. O tema o eu e o outro é o seguinte: você desenhar você ou uma pessoa em equipe, né? Você e seus colegas de classe, você ou outra pessoa que você gosta, você ou seu pai, você e sua família. É isso, eu e outro. Né? Na verdade, seria eu e outros também, não tem nada a ver. Né? Tem tudo a ver, eu e outros. Você pode desenhar você e sua família, por exemplo. Ou você pode desenhar você e seus amigos. Né? É essa a representação. Então vocês não precisa aplicar essas técnicas de kawaii. Você simplesmente fazer esse desenho de forma livre e espontânea. Agora, se vocês quiserem pegar mas eu gostei tanto de fazer uns desenhos nesse estilo, né, com um olhinho brilhante, assim, o eu e o outro, pode fazer, tá? E o desenho é livre, tá? Desenho é livre, contanto que vocês criem com o tema o eu e o outro. Fizemos o do meio ambiente, não é? Que lá fizemos a natureza. O eu e o outro é você desenhar você e outra pessoa, ou você e outras pessoas, né? Como você e seus amigos jogando bola, você e suas amigas, entendeu? Ou você e sua família, né? É isso que é, tá? Então, depois vocês enviam o desenho para mim, igual lá, e também eu deixarei também no Facebook e também no Conexão, né? No Conexão Escola, tá, gente? Mas não esqueçam de enviar para mim lá, tá bom? Ó, um abraço, bons estudos, revejam o vídeo se tiver dúvida também, tirem dúvida comigo, podem me mandar mensagem, tá? Se tiver dúvida, eu desenho, professor, não tô entendendo. Pode tirar a dúvida comigo, tá? Pode mandar mensagem para mim, tá bom? Ó, um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.